Muito bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Gente, é muito comum na sala de aula eu comentar com vocês que existem alguns detalhes, algumas informações que não necessariamente eles perguntam diretamente nas questões, mas a gente precisa saber para conseguir interpretar o enunciado de uma questão e conseguir achar a resposta correta, tá bom? O que eu resolvi fazer? Vou fazer vídeos curtos sobre essas dicas, eu comento bastante na sala de aula, mas às vezes a gente acaba esquecendo, né? Lembram-se aquela pirâmide que eu já desenhei algumas vezes na lousa, né? Chama-se a pirâmide de Kelsen. Ela traz uma espécie de hierarquia. Lá no topo está a Constituição Federal, abaixo as leis e abaixo ainda os decretos, as normas, né, determinadas numa escala menor, numa escala interior de um determinado órgão, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas partes e vou começar a dar dicas, dar algumas explicações do que nos interessa em provas de concurso público, tá bom? Não vamos nos aprofundar a ponto do que um advogado tem que saber, tá bom? Vamos lá. Quando a gente vai lá naquela pirâmide, quem é que está no topo? A Constituição Federal. Ela é chamada também de Carta Magna. Todas as leis, tudo que surge depois, obrigatoriamente precisa respeitá-la. Só que quando o nosso Congresso está trabalhando, que eles acabam elaborando novas leis, estas leis elas podem ser chamadas de complementares, de delegadas, de originárias. Qual que é a diferença entre elas? Pois bem, lá em 1988 nasce a primeira Constituição por um determinado Congresso Nacional. Aquelas leis e a própria Constituição Federal, como que ela é chamada? Originária, tá bom? Então, quando eu vou falar das normas da Constituição Federal, que são lá de 1988, quais são os nomes delas? Originárias. Só que o Congresso Nacional continua trabalhando, não é isso? De 1988 para cá, eu tenho diversos congressos, eu tenho diversos deputados, senadores eleitos, e eles vão adaptando a Constituição Federal de acordo à nova sociedade. Nós mudamos. 1988 para cá, a gente está falando de 32 anos. Né? Então, as pessoas mudam, a sociedade muda, as necessidades da sociedade mudam. Para que a Constituição atenda esta nova sociedade, essa sociedade que muda diariamente, o que tem que ser feito? Emendas constitucionais, isto é, alterar pontos que estão na Constituição. Quem é que faz essas emendas constitucionais? É o Congresso que surgiu depois, certo? Como que estas leis, que essas emendas são chamadas? De derivados, tá? Então, a originária é como foi colocada em dia 5 de outubro de 1988 e as derivadas são as que foram inseridas, alteradas no decorrer dos anos através do trabalho do nosso Congresso Nacional, tá bom? Cláusula pétreas. Cláusula pétreas. O que significa uma cláusula pétreas? Pétreas é pedra, tá? Lembrando que lá em 1988, aquele congresso originário, quem são eles? São pessoas que viveram e tinham acabado de sair de um regime mais severo, que eles tendiam não concordar, que era a ditadura militar, que ocorreu de 1964 a 1985, tá? Então, quem são essas pessoas? Estas pessoas são pessoas que tiveram problemas, que sofreram, que tiveram direitos restringidos neste período. Portanto, ao fazer a Constituição Federal, eles tinham
um cuidado, tiveram um cuidado maior para que direitos não fossem nunca mais violados. Está aí, por exemplo, a justificativa do que a gente estuda constantemente, que são os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais é o quê? Como não tinha tempo para prever tudo de uma vez, eles falaram, beleza, a gente não vai prever tudo neste livro, nesta Constituição Federal. Só que nós deixaremos remédios, nós deixaremos alguns antídotos para que, se o cidadão sentir o seu direito violado, eles conseguem de alguma forma agir. Está aí a justificativa do habeas corpus, habeas data. A nossa revolta hoje, gente, é que muita gente utiliza por uma forma ruim. Eu fiz algo errado, vou usar o habeas corpus a meu favor. Mas se você vai lá na história, o verdadeiro motivo do nascimento desse remédio, apesar que ele é um pouquinho mais antigo, mas a prevalência desse remédio em 1988, o nascimento do habeas data em 1988, o habeas corpus, vocês têm a história dos remédios que eu passei por slides para vocês. O habeas corpus é um pouquinho mais antigo, mas o habeas data, por exemplo, ele nasce em 1988. Quando a gente pega a história em si, quem estava fazendo estas leis originárias, a gente consegue identificar, o habeas data tem essa necessidade. É que as pessoas hoje em dia acabam usando para algo que acaba desconfigurando sua verdadeira essência. Voltando para a cláusula pétrea é o quê? Veja, eles previam que a Constituição seria alterada por conta da alteração da necessidade da sociedade. Só que houve alguns pontos que eles falaram o seguinte, olha, isso aqui não pode mexer. Que é o quê? Cláusula pétreas. Independente da necessidade da população, da sociedade brasileira, isto não se pode mexer. Um grande exemplo é o artigo 5º. O artigo 5º, ele é uma cláusula pétrea, mas veja, pode ser alterado para ser aumentado. Ele não pode ser excluído, direitos não podem ser excluídos, remédios constitucionais. Vários pontos são cláusulas pétreas, que é o quê? Não pode ser diminuído. Há um erro, é muito comum nas questões, virem a informação de que uma cláusula pétrea não pode ser alterada. Algo que é pétreo não pode ser alterado. Veja, em regra, pode ser alterado sim para mais. Quando a gente vai no artigo 5º, que nós temos ali 79 artigos determinando direitos coletivos, direitos individuais, ele não pode ser retirado, aqueles direitos não podem ser retirados, mas eles podem ser alterados, podem ser inseridos. Então, cláusula pétrea é isso, tá bom? Outra informação importante é o quê? O que é uma lei complementar? O que é uma lei ordinária? O que é uma lei delegada? E o que é uma lei orgânica, Constituição estadual? A gente fala da Constituição Federal, né, que é a Carta Magna, mas percebam que alguns estados brasileiros têm a Constituição estadual. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte, muitos de vocês têm este livro aqui, que eu inclusive dei para vocês na sala de aula, alguns o próprio Fran deu, enfim. Se você olhar bem este livro, ele tem a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Gente, nós estamos num país que tem 27 estados totalmente desiguais. As necessidades de um estado não é a mesma necessidade da outra. E o que é isso? Todos têm que respeitar a Constituição Federal, mas cada um pode determinar as suas regras, as suas necessidades, mediante a sua população em si. Eu sempre brinco em sala de aula, quando a gente pega uma necessidade nossa aqui de São Paulo, não dá para comparar com a necessidade de um brasileiro que está lá no Acre.
que está lá no Pará. As necessidades são outras. Eu não sei exatamente qual é a necessidade de uma pessoa do Acre no trânsito, mas eu sei que o nosso trânsito aqui tem que ter rodízio, porque são muitos carros, tem que ter os faróis, tem que ter as faixas, porque muita gente morre, tem que ter controle de velocidade, enfim, eu não sei se lá é igual. Então perceba que quando vem o código do Detran, o Detran que atua aqui não utiliza as mesmas regras que que o órgão responsável por trânsito de outros estados utiliza, tá? Quando vem um estado e determina uma constituição estadual, é meio que para organizar, é meio que para determinar aquilo dentro do seu estado. Não é obrigatório que cada estado tenha a sua constituição, tanto que muitos estados não a têm, acabam utilizando suas leis e acabam utilizando a Constituição Federal, mas outros estados, como por exemplo São Paulo, tem a sua Constituição. Ele tem, essa Constituição estadual, ela tem algumas regras, ela tem algumas determinações específicas para o nosso estado. A única coisa é o que? Ela pode estender alguma coisa da Constituição Federal, ela pode aumentar, incluir algo que a Constituição Federal determinou, desde que não contrarie algo que a Constituição Federal determinou. Então é como se fosse assim, é como se eu estivesse aqui na minha casa, dentro do meu quarto, e eu determinasse as regras, e eu determino as regras aqui. Eu determino que não pode ter um som alto, eu determino que não pode ter bagunça, eu determino que não pode ter alvoroços. Mas eu não posso determinar, por exemplo, que tenha algo que a lei veja que é ilegal, entende? Eu determino a regra dentro da minha casa desde que eu não contrarie as regras maiores. Nas regras maiores são dito, por exemplo, porque eu não tô querendo dar esse exemplo tão pesado. Vou ter que dar esse exemplo pesado, não tá vindo outra informação agora. As regras maiores, as leis, diz que não pode ter abuso de menores. Eu estou dentro do meu quarto, eu posso fazer o que eu quiser dentro da minha casa, do que eu quiser. Mas, por exemplo, eu não posso falar, não, aqui pode ter abuso de menores porque o quarto é meu. Não, porque tem uma lei maior. Mas eu posso falar, aqui pode ter som alto. Não, aqui não pode ter som alto. Aqui o meu quarto tem 3 cores, cada parede é de uma cor. Não, aqui eu não quero nem pintura, eu posso determinar isso. É a mesma lógica de uma Constituição estadual. Eu posso determinar as necessidades dentro do meu estado, desde que eu não contrarie a Constituição Federal. Lei orgânica, a gente vê muito isso nos editais de concurso público. É muito comum nós virmos a lei orgânica de Mogi das Cruzes, lei orgânica de Santo André, e às vezes a gente não sabe o que é a diferença. O que é uma lei orgânica, gente? Ela é meio que considerada uma constituição municipal. Perceba que, não bastando os 27 estados da federação serem totalmente diversos, nós temos ainda os municípios, nós temos ainda as cidades dentro do estado. E nós percebemos que são totalmente diferentes. Quando a gente pega a cidade de São Paulo, para quem conhece Mogi das Cruzes, como a mim, por exemplo, vê que as necessidades são cidades muito próximas, e vê que as necessidades de ambas são totalmente diferentes. Então vem o Congresso, né, no caso já de esfera municipal, e faz o quê? Vamos fazer uma lei orgânica, isto é, ela é uma espécie de constituição municipal para a nossa cidade. Salesópolis, quem conhece Salesópolis sabe que aqui perto é onde nasce o Rio Tietê. Quem não conhece, eu super sugiro, maravilhoso, mas é totalmente diferente de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, o que Salesópolis tem? A lei orgânica dela. Em regra, na prática, o que é considerada essa lei orgânica? Ela é considerada a Constituição
na esfera municipal. Então, nós temos a Constituição Federal, nível federal, a Constituição Estadual, nível estadual, e a lei orgânica como se fosse uma constituição em nível municipal, tá bom? Nós temos, derivando desses livros superiores, tá? Nós temos, por exemplo, as leis complementares. O que é uma lei complementar? O que é uma lei ordinária? Qual que é a diferença? A lei complementar, por exemplo, é quando complementa algo da Constituição Federal. Nós já percebemos, eu já identifiquei para vocês em vários pontos da Constituição que ele vai lá, determina algo e fala na forma da lei. O que o nosso Constituinte quis dizer quando ele determina uma regra e fala, olha, tal coisa funcionará desta forma, na forma da lei. Ele já está falando, olha, nós teremos de fazer uma lei complementar para determinar pequenas regras. A Constituição Federal, vamos usar aquele exemplo nato. Todos têm direito à greve, na forma da lei. Essa lei foi feita? Não. Quando o nosso Congresso desenvolver esta lei de como o servidor público vai fazer a greve, que nós ainda não temos essa lei, ela será uma lei complementar à Constituição Federal, explicando exatamente como que o servidor vai fazer a sua greve. Olha, ao sair na rua será de X forma, ao determinar os horários será de Y forma, ao chegar de um ponto a outro ponto será de W forma. Isso é uma lei complementar. Um bom exemplo, Código Tributário, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de... O que é Código de CLT, Código de Leis Trabalhistas. O que é o Código da Lei Trabalhista? Quando a gente vai lá no artigo 7º da Constituição Federal, ali está determinando os direitos do trabalhador. Só que ali não tem, por exemplo, ali fala... ele tem direito à dignidade, ele tem direito a trabalho, vou falar com as minhas palavras, tá? Ao trabalho seguro, ao trabalho, o registro, ele está especificando isso lá, mas ele não especifica como isso vai ser feito, tá? Como que foi especificado, por exemplo, o FGTS, ele é citado na Constituição, mas aonde que está especificando como ele será depositado, como ele vai chegar ao trabalhador no Código de Leis Trabalhistas. Por quê? Porque a CLT ela é uma lei complementar à Constituição Federal. Agora, presta atenção, vou puxar um ponto bem interessante que eu já bati na sala de aula várias vezes. Uma vez eu vi uma questão interessantíssima, que era o quê? É lei complementar, vou falar com as minhas palavras, mas é lei complementar todo e qualquer código que complementa as informações da Constituição Federal, bem como Código de Leis Trabalhistas, Código Penal, Código Tributário, Código Administrativo, certo ou errado? É muito difícil aparecer questões como essa, mas essa daí foi interessante porque, na verdade, ele misturou dois conceitos de uma forma bem inteligente. Isto que eu acabei de falar é lei complementar a Código Tributário, Código Penal, Código de Processo Civil, Código Administrativo. Errado. Quantas vezes eu falei na sala de aula e vocês anotaram, eu fiz vocês anotarem, principalmente quando nós estávamos estudando atos administrativos, quantas vezes eu falei, gente, o direito administrativo não está codificado, não existe um código. Nós temos o Código Tributário, temos o Código Penal, temos o Código de Processo Civil, mas não temos o Código administrativo. Quando que isso surge?
Isto surge através de doutrinadores, que a gente já estudou isso também, e significa o quê? O código, as leis administrativas estão tipificadas. O que é ser tipificadas? Estão escritas, elas não estão codificadas. Portanto, repito, é muito difícil vir esse tipo de questão, mas você sabendo separar isto, você consegue entender melhor o enunciado de uma determinada questão, tá bom? E você, vindo uma questão dessa, você acaba não se perdendo. Então, recapitulando o que nós estudamos ano passado, o direito administrativo não está codificado, mas está tipificado, ele está escrito na doutrina, ele está escrito quando a gente estuda atos, quando a gente estuda diversas leis derivadas disso, a gente percebe que ela está tipificada, mas não está codificado. Anotem um exemplo de lei complementar, o Código Tributário. O Código Tributário, ele tem lá na Constituição regras fiscais, mas não está especificando como isso tem que funcionar. Veio o Congresso e desenvolveu o quê? O Código Tributário, tá bom? Lei ordinária é uma lei da ordem, é uma lei que ela, em regra, ela está citada, é um direito que está citado na Constituição Federal, mas não se limita a isso. Por quê? Porque isso são coisas que pode ser que não foi previsto pelo legislador lá em 1988, mas é uma necessidade da sociedade atual. Pode ser que tenha sido previsto, mas por ser uma regra da característica da sociedade, não necessariamente é complementar. Ela é da ordem. Lei ordinária é da ordem. O que é da ordem? Ordem do meu trabalho. Eu estou lá no Congresso, eu sou pago, né? Eu, deputado, sou pago para desenvolver leis. E o que eu faço? Não está vindo da Constituição, não está complementando a Constituição, vamos fazer uma lei ordinária? Vamos. Quer ver um bom exemplo? Estatuto do Idoso. A Constituição Federal, ela bate falando que todos são iguais, todos têm direito à dignidade, mas ela não previu exatamente, se um idoso for menosprezado, se ele for maltratado. Claro que lá é defendido tanto do idoso como da criança, mas uma lei da ordem é o quê? É quando eu vejo a necessidade, nós temos um número de idosos significativos tendo seus direitos ignorados, sendo rejeitados, sendo largados em casas de repouso ou, pior, sendo largados muitas vezes sem um teto. Da onde que surge isso? Vamos fazer uma lei ordinária, Estatuto do Idoso, o ECA, que a gente já estudou ano passado, quando a gente estava estudando para o ATE. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma lei ordinária. Ela é uma lei de 1990 que prevê a necessidade da criança e do adolescente, e ela, por exemplo, ela te explica o porquê que um adolescente de 17 anos que comete um crime não pode ser punido como um jovem de 18 anos que comete o mesmo crime. Eles têm punições distintas. Às vezes nós nos revoltamos quando ligamos o jornal e vemos, o menino de 17 anos fez X atitude, nos revoltamos, que absurdo, e ele não vai ser preso. Eu não estou falando que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai fazer você mudar de ideia, mas pelo menos tira essa sua indignação porque você conhece o porquê que aquilo foi construído. Quando você vai antes da Constituição Federal, por que uma criança, por que um jovem podia apanhar de um pai de forma cruel? Por que podia ser tirado da escola? Por que não era obrigado? Era muito comum na época, lá em 70, 60, era muito comum a professora chamar o pai e falar para o pai e para a mãe, olha, o seu filho de 12 anos não nasceu para os estudos. Ele não entende, aí usava termos como ele é burro, ele é isso, ele é aquilo.
Então, não adianta trazê-lo mais aqui. O que o pai fazia com aquele menino de 12 anos, de 10 anos? Ok, a professora sabe. Tirava ele da escola e o colocava para trabalhar. Mas por que isso? Porque a Constituição que nós tínhamos, que estava em vigor, que era de 1967, ela tinha algumas citações em prol da criança, mas ela entendia de uma forma bem superficial que a criança, que o adolescente nada mais é do que uma pessoa de um homem menor. Ele não era um ser humano de direitos, não, ele era simplesmente menor, ele era inferior, este é o termo. Inferior ao adulto, porque o adulto viveu mais, o adulto é o pai, o adulto sabe mais. Quando vem a Constituição de 88, ele defende essa criança. E quando vem lá em 88, já está defendendo, não, ó, a criança, o adolescente, eles não são inferiores, eles simplesmente estão em outra época. Portanto, quando chega o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina algumas regras e fala, olha, essa criança e esse adolescente não necessariamente são inferiores. Eles têm seus direitos, ele tem suas obrigações, sim, tem que ir para a escola, tem que, né? Mas ele determina algumas regras que nós, sociedade, temos em prol a esta população que estão em outra fase, que não são inferiores, tá bom? O que é isso? É uma lei ordinária. Lei da imigração é a mais recente, ou seja, a Constituição, ela determina, olha, todos que estão no território brasileiro, eles têm direito à dignidade, eles têm direito à segurança, eles têm direito de ir e vir, claro, ressalvado suas determinadas limitações, mas com essas migrações que nós tivemos aí nos últimos anos, Haiti, recentemente mesmo a própria Venezuela, foi necessário fazer uma lei ordinária para determinar alguns direitos a eles, tá bom? Que é a lei da migração, é uma lei, salvo engano, do ano de 2015, não tenho certeza, mas é uma lei, é um bom exemplo de lei ordinária. A lei delegada, ela é equiparada à lei ordinária, tá bom? Só que ela é uma lei feita diretamente pelo chefe do Executivo Federal, presidente da República. Essa lei ordinária, ela pode ser, na verdade, ela vem do Congresso Nacional, e a lei delegada, elas são equiparadas. Só que quem é que determina essa lei delegada? O presidente da República, que é o chefe do Executivo Federal. Deixa eu ver se eu tem alguma coisa que eu esqueci de importante. Existem vários outros detalhes que eu vou fazer nos próximos vídeos. Aquela regra que eu falei há pouco, isso aqui é importante, aquela regra que eu falei há pouco sobre a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica, essa regra, lembra que eu falei? Olha, a Constituição Federal, ela é a magna, a estadual e a lei orgânica, elas podem ser adaptadas, na verdade elas são adaptadas de acordo à necessidade da sua sociedade, da sua população, só que ela não pode contrariar a Constituição Federal. Esse momento que ele fala não pode contrariar a Constituição Federal, isso daí é um princípio chamado simetria, princípio da simetria constitucional. Então essa não contrariação, essa não negação da Constituição Federal, isso tudo que eu expliquei chama-se princípio da simetria constitucional. Sabe aonde que isso é perguntado? Assembleia Legislativa. É um concurso mais exigente, mais conceitual do que, por exemplo, um TJ, talvez até mesmo do que um TCM. Isso aqui é para um concurso mais exigente, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar,
tá? E nos próximos vídeos a gente continua conversando sobre tipos de decretos, sobre, enfim, tudo, conceitos básicos, repito, que não necessariamente eles me perguntam diretamente, mas eu preciso entender para eu conseguir entender o enunciado de uma questão na sua mais plenitude e conseguir responder o que ele quer. Quando você entende perfeitamente o enunciado, porque você sabe de detalhes como o que a gente conversou aqui, muitas vezes você nem sabe o que o cara está te perguntando, mas você consegue tirar as alternativas erradas. Às vezes é muito comum, já aconteceu comigo, falar, nossa, eu não sei o que é isso. Só que eu ia ler uma questão, eu sabia que era uma lei derivada, por exemplo, e no final tinha a palavra complementar. Eu, isso aqui está errado por causa disso. Isso aqui está errado por causa disso. Lembra que eu falo para vocês? Procurem coisas erradas. Como é que a gente acha coisas erradas? Sabendo conceitos básicos. Tá bom? Até logo, até a próxima. Qualquer coisa, deixa o comentário. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp que a gente conversa um pouco mais a respeito. Até logo.